Mas é que o São Paulino, muitos deles estão falando em largar, né? O São Paulo morreu. Sabe quantas vezes eu ouvi na minha vida de amigos palmeirenses, são os meus melhores amigos, que o Palmeiras morreu? Eu acho que eu ouvi umas 1000 vezes. Né? Quando o São Paulo era campeão com o Tele, o Palmeiras estava na fila, os caras da minha idade, nós éramos adolescentes, virando adultos. Depois o Palmeiras caiu de divisão, algumas vezes, quase caiu de novo lá em 2014. O Palmeiras demoliu o estádio, o Palmeiras morreu algumas vezes. Né? Então não existe clube grande de futebol, não morre. Clube grande de futebol tem fases. As fases do São Paulo parece a fase pior do mundo. O São Paulo não está quebrado, está tentando evitar isso. O São Paulo ganhou há pouco tempo um título nas suas dimensões importantes, superando Palmeiras, Flamengo e também Corinthians. E é natural que ele tenha que se reconstruir. Mas ele não morreu. Eu estou falando em abandonar, porque tem muito torcedor do São Paulo falando em abandonar. E a única coisa legal do São Paulino nos últimos tempos foi não ter abandonado. Né? Então eu não acho uma opção, embora eu sei que essa administração, esse presidente, ele tem feito de tudo para o São Paulino abandonar. Né? A ponto, e eu acho que é a coisa mais simbólica disso que a gente está conversando, o São Paulo jogar a reta final da temporada fora do seu estádio. Isso não existe, né? Porque a música que o São Paulino canta, ela tá ficando velha, né? E até um dos versos, né? Porque era a música do Maioral, né? Tem o Libertadores, Palmeiras e Flamengo tem mais agora. Não aluga o estádio, tá? Vai alugar estádio, né? Sou, não sei o que lá, tricampeão do mundo. Essa é difícil igualar. Nunca fui rebaixado, né? Então a música tá se esgarçando, porque são anos de cartolas ruins, mas o São Paulo não morreu, tá longe disso. Daqui a pouco o São Paulo vai fazer 100 anos. E o São Paulo, ou o São Paulino, talvez não esteja acostumado a viver na crise. Quem criou a maldita expressão soberano é o atual presidente do São Paulo. E aí tá errado. Eu não sei se quem rogou uma praga maior, se foi o Milton Neves, torcer pro São Paulo é uma grande moleza, que é uma cascata, ou o Júlio Casares no soberano. Posso falar outro? O Aidar comendo banana. O Aidar comendo banana foi uma praga gigantesca. Isso. Agora, barbaridade. Isso. Sabe que eu não acredito, para mim já está espanholizado para sempre, mas pelo menos vamos combinar que Palmeiras e Flamengo são a prova viva de que estiveram num momento muito ruim e que renasceram. E é por isso que eu defendo a tese de que no Brasil a espanholização não vai pegar. Mas para isso, por exemplo, para atender aqui ao meu decano, no caso do Corinthians, o corintiano já passou por tudo, né? Ficou 23 anos na fila, caiu de divisão, e aí o torcedor abraçou o time na Série B e disse que foi a Série A que caiu, que o Corinthians não cai de divisão, que o nosso coração não tem divisão. E me fez ter uma reflexão em cima do que aconteceu, e eu queria explicar para vocês, fazer esse pequeno desabafo aqui e dizer o motivo principal do que me deixou mais triste ontem na classificação do Palmeiras, e você pode também incluir a classificação do Flamengo aí, não é só a questão do Palmeiras por ter a classificação histórica que eles conseguiram ontem, mas também a classificação do Flamengo, e é aquilo que a gente vem falando já há muito tempo aqui no canal, praticamente desde que o canal existe, né? Porque o canal surgiu em 2017 e já nasceu num período que o São Paulo estava sendo devastado, estava sendo destruído pelas pessoas que estão lá há tanto tempo e que vão continuar lá há muito tempo, vão continuar muito tempo no poder. Eu acho que a gente pode analisar, eu acho que a gente não tem como não falar do Palmeiras, e eu peço até licença para os amigos palmeirenses, porque eu não conheço os bastidores do Palmeiras, mas eu acho que quando acontecem momentos como aconteceu ontem no Allianz Parque, eu acho que a gente deve refletir e se você me permite aqui na nossa conversa de hoje, fugir um pouco só do campo, né? Só da questão da virada, só da questão dos 4 gols. A gente pode
usar isso, se for inteligente, a gente pode usar isso como um exemplo, né? Nós que torcemos para os times rivais. Eu tenho, já falei para vocês aqui, eu tenho uma história com o Palmeiras principalmente por causa do meu pai, né? A minha família é Barolo, italianada, todo mundo, a grande maioria torce pro Palmeiras. O meu pai era um palmeirense fanático e a gente teve um convívio muito legal durante toda a vida dele, de um brincando com o outro, um enchendo o saco do outro, mas principalmente um respeitando o outro. Então, por mais que eu tenha o Palmeiras como meu maior rival, maior do que Corinthians, maior do que qualquer outro clube do mundo, eu tenho um respeito muito grande e, sinceramente, de todo o coração, eu não tenho ódio do Palmeiras, não tenho ódio do Corinthians, eu não tenho ódio do Flamengo. Eu não consigo ter esse sentimento que eu aprendi com meu pai. Meu pai me levava para assistir o Flamengo do Zico, meu pai me levava para assistir o Corinthians do Sócrates, meu pai me levou para assistir no Morumbi, quando o Santos jogava no Morumbi, para assistir os meninos da Vila, o Juari, ver o Ailton Lira bater falta. Meu pai gostava de futebol e eu aprendi isso com ele. Ontem eu vi muitos São Paulinos, depois que acabou o jogo, que eu estava ali deitado meio sonolento por causa dos remédios que eu tomei, vendo alguns amigos São Paulinos falando sobre a classificação do Palmeiras. Eu vi poucos torcedores querendo meio que desmerecer a vitória. Pegou um time fraco, o gramado sintético, como até o treinador da LDU, que é brasileiro, né, que não tem história nenhuma no futebol, foi falar do Abel, foi falar do gramado sintético. Eu acho que quando você tenta desmerecer uma classificação como a de ontem, por mais difícil que seja, né, porque teve gente que tentou desmerecer, é muito difícil você desmerecer. Mas eu acho que você pode pegar alguns exemplos e o que me deixou mais triste, mais chateado, foi ver a distância que o São Paulo tá disso tudo, né? A gente vai ter a final de Flamengo e Palmeiras mais uma vez, o que eu tô acostumando chamar agora de o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, né? Que é o que está se transformando no futebol brasileiro. A gente vai ter mais uma vez uma final entre esses dois clubes, merecida, né? Uma merecida final. Aliás, o Palmeiras merece ser campeão por tudo que fez durante a campanha e também pelo que fez nesses jogos de semifinal. E o Flamengo também merece por tudo que fez, pela reconstrução, por tudo. Esses times não estão aí à toa, eles não estão aí por acaso. E eu, olhando para a situação do São Paulo, vendo o que está sendo feito nos últimos 15 anos e vendo principalmente o que vai ser feito a partir de agora, com os conchavos políticos dessa gente que destrói o São Paulo há tanto tempo, o que me entristeceu ontem, o que me deixou muito desanimado, e eu tenho certeza que muitos são paulinos também, foi olhar o quanto o São Paulo está distante disso. Eu acho que em relação ao jogo do Palmeiras, a gente pode fazer uma análise de suposições, a gente pode fazer algumas suposições aqui, como, por exemplo, eu fico me perguntando como a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, o diretor de futebol do Palmeiras, o treinador do Palmeiras reagiu com o grupo após a derrota por 3-0 lá no Equador no primeiro jogo. Como o treinador do Palmeiras cobrou os jogadores, como os jogadores do Palmeiras foram cobrados, como a diretoria do Palmeiras cobrou esses jogadores. Isso tudo é suposição, a gente nunca vai saber como os bastidores do que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode ver, mesmo estando de fora, mesmo olhando de longe, a gente pode perceber e fazer algumas perguntas que a gente já tem a resposta. Por exemplo, eu pergunto a vocês o seguinte: quantos jogadores do Palmeiras decisivos, que ganham 2, 3 milhões, 1 milhão, quantos jogadores decisivos estavam fora ontem da partida mais importante do ano por lesão? Quantos jogadores estavam no departamento médico do Palmeiras? Pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez? Quantos atacantes do Palmeiras, importantes, decisivos, estavam fora do jogo, ficaram fora do jogo por lesão de ligamento? Uma única lesão de ligamento, a mesma lesão, né? Quantos jogadores do Palmeiras estavam fora do jogo de ontem? Quantos jogadores do Palmeiras se lesionaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar e não jogaram ontem porque estavam lesionados de novo no mesmo lugar? Quantos jogadores a diretoria do Palmeiras contratou porque o jogador ou o empresário ou o staff do jogador é amigo do diretor de futebol? Eu acho que nenhum. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em fim de carreira com histórico de lesão para vir se encostar no Brasil aqui, ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões? Quantos jogadores do Palmeiras com lesão muscular, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, treinaram na chuva na véspera do jogo, como aconteceu com o Marcos Antônio?
Quantos jogadores do Palmeiras ontem que classificaram o time para a final da Libertadores estavam com salários atrasados, com direito de imagem atrasado? Quantos? Eu estou falando tudo isso, gente, porque aqui no canal a gente tem uma postura, sempre teve uma postura de defender a instituição, né? A instituição sempre veio em primeiro lugar. A instituição sempre veio primeiro do que qualquer jogador, do que qualquer dirigente, do que qualquer ex-jogador, ídolo. A instituição sempre veio em primeiro lugar. A minha preocupação é com a instituição. Os nomes que estão lá vão e voltam, vão e somem, desaparecem, outros surgem. Infelizmente hoje na direção do São Paulo a gente tem os mesmos nomes há pelo menos 15 anos e vão continuar por aí, que eu vou falar para vocês os conchavos políticos que estão sendo feitos, um vídeo até especial falando sobre isso. Mas eu adianto para você que nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar. A tendência que piore é muito grande, porque as pessoas que estão no São Paulo hoje, o único objetivo delas, a única preocupação delas é se perpetuar no poder. É continuar o mesmo grupo que está lá, continuar fazendo as mesmas coisas, porque eles não têm capacidade de fazer diferente e eles não têm o menor interesse de que alguma coisa mude, de que as coisas realmente façam com que o São Paulo volte a ser o gigante que sempre foi. Eu não vou ficar repetindo aqui o quanto o São Paulo foi destruído. Eu não vou ficar repetindo aqui para você o quanto o São Paulo foi explorado na mão dessa gente, o quanto o São Paulo se apequenou, o quanto o São Paulo hoje é minúsculo, o quanto o São Paulo hoje é um coadjuvante do futebol brasileiro e vai permanecer assim por muito tempo. O que vai acontecer nos próximos anos, pelo que a gente está vendo, se não acontecer uma mudança estratosférica no São Paulo, e não se iluda, porque essa mudança estratosférica não vai acontecer, o São Paulo vai ser o coadjuvante que é hoje para menor, vai ser cada vez menor. O São Paulo pode ganhar um Campeonato Paulista, pode chegar numa semifinal de Libertadores, pode até ser campeão de um torneio de tiro curto, como Copa do Brasil, se acontecer um novo milagre, como aconteceu em 2023. Mas a gente não pode se iludir, e foi isso que me deixou muito entristecido, é que o São Paulo protagonista, o São Paulo gigante, o São Paulo com jogadores com vergonha na cara, com jogadores que ganham em dia, que recebem o salário em dia, com jogadores de qualidade, com jogadores preocupados em honrar a camisa que eles vestem, uma diretoria competente, idealistas que pensem primeiro no São Paulo e não no próprio umbigo, e não na própria vaidade, e não na própria soberba que o cargo pode oferecer. A gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais. A tendência, eu falo tendência porque eu não gosto de fazer previsão, mas a tendência é que a gente veja o que aconteceu ontem com o Palmeiras e anteontem com o Flamengo, acontecer por muito mais vezes, por méritos, por capacidade, por competência. E a gente está vendo uma tendência muito grande dos outros clubes que, por enquanto, não estão se mexendo, mas isso não é um problema nosso, né? Que eles continuem atrás, que o Palmeiras e Flamengo continuem nadando de braçada no futebol brasileiro. Isso é ruim, eu acho ruim não só para nós, torcedores, né, dos outros clubes, mas é ruim para o futebol brasileiro. Só que eu acho que o mérito, a competência tem que ser aplaudido. O mérito e a competência precisam ser enaltecidos. Quando você desmerece a competência, quando você desmerece conquistas importantes, como foi a do Flamengo na quarta-feira do Palmeiras ontem, você enaltece a incompetência, você destaca a incompetência. O meu medo do São Paulo hoje, o meu maior temor em relação ao São Paulo, é que eu vejo que alguns clubes que estão numa situação parecida ou até pior que o São Paulo já estão se mexendo para que as coisas mudem. Eu aposto com vocês que o Corinthians, por exemplo, não fica nessa situação que está por muito mais tempo. Não fica. O Corinthians não vai ficar anos vivendo o que está vivendo, porque alguma coisa vai ser feita. A pressão que existe no Corinthians, eu não sei se é por parte só dos torcedores, sinceramente não sei. Mas acho que a mobilização que já acontece hoje no Corinthians vai fazer com que as coisas mudem lá, primeiro do que vão mudar no São Paulo.
No Santos, que também é um clube que foi destruído por incompetência, por má gestão, por tudo que a gente está vendo acontecer no São Paulo, também aconteceu no Santos. Eu acho que também o Santos tem muito mais possibilidade que as coisas mudem para o Santos primeiro do que mudem no São Paulo. Porque nesses clubes, eu estou pegando esses clubes especificamente, mas você pode usar outros clubes também de exemplo, nesses clubes existe uma urgência maior para que as coisas mudem. Existe uma preocupação, existe um olhar para que, diferente do que acontece no São Paulo. Hoje, se você perguntar para o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para ele fazer uma análise da gestão dele, eu tenho certeza que ele vai dizer para mim e para você que a gestão dele é boa. Se você perguntar para o diretor de futebol do São Paulo, que eu não sei se agora se é o tal do Carlos Magno, se é o Belmonte, não sei mais, o São Paulo, se é o Dedé, ou se é o Chapecó, eu não sei quem é que manda no São Paulo, eu não sei. Mas se você perguntar para essa gente que está lá, se eles acham que a gestão deles é boa, eles vão falar que é boa. Eles não estão preocupados, eles não estão olhando para a situação, para a realidade. Eles estão vivendo num mundo paralelo. Eles estão vivendo num mundo de ilusão, eles estão vivendo num mundo onde, eu acho mesmo isso, que eles realmente acreditam que eles são bons, que eles realmente acreditam que eles estão fazendo um bom trabalho e que eles realmente acreditam que eles serão capazes de tirar o São Paulo dessa situação. O que eu vou falar para vocês e para eles é que eles estão completamente enganados. O São Paulo não vai sair dessa situação. Existe hoje uma articulação política que o presidente do Conselho Deliberativo vai se unir com o Casares, que vai se unir com o Carlos Magno, que vai se unir com os conselheiros, que vai... Tudo que é feito hoje no São Paulo é feito única e exclusivamente para que essas mesmas pessoas continuem comandando o clube. Que essas mesmas pessoas continuem fazendo aquilo que elas bem entendem com o clube. Tudo no São Paulo hoje está sendo montado, está sendo construído para que nada mude, para que as coisas continuem exatamente do jeito que elas são. E sabe o que vai acontecer com essa gente? Sabe o que vai acontecer com essa gente comandando o São Paulo? O São Paulo será cada vez menor. Como são essas pessoas? A torcida do São Paulo já sente no ar que 2026 promete ser um ano diferente. Um ano de reconstrução real. Hernan Crespo voltou com personalidade forte, com convicção, e deixou claro nos últimos dias, ele quer poder total para conduzir o processo de contratações e moldar o elenco do jeito que o torcedor tricolor gosta, com intensidade, juventude e identidade. Nas reuniões com os responsáveis pelo futebol do clube, Crespo apresentou sua visão, alinhou ideias e cobrou participação direta em todas as decisões relacionadas ao elenco. Ele não quer apenas sugerir nomes, ele quer ser parte ativa de cada etapa, indicando atletas que se encaixem no estilo que deseja consolidar e garantindo que nenhuma contratação seja feita sem seu aval. O São Paulo, por sua vez, abraçou essa filosofia, mas reforçou também a importância de respeitar o orçamento e seguir uma linha sustentável. É o equilíbrio entre ambição e responsabilidade. A diretoria planeja apostar mais em jogadores jovens, com vigor físico para trazer intensidade ao time e construir um elenco competitivo, sem abrir mão de experiência e inteligência em campo. O setor de scout e análise continua atento ao mercado, cruzando nomes com as indicações do treinador. Cada reforço passará por uma avaliação detalhada, técnica e financeira. Antes de qualquer passo avançar, o recado está dado. O São Paulo quer um time moderno, forte, competitivo e com identidade. E Crespo chega disposto a liderar esse movimento torcedor tricolor. Agora eu quero ver você nos comentários. Como você quer ver esse São Paulo de 2026? Confia no Crespo como o comandante desse novo ciclo? Qual perfil de reforços você acredita que deve chegar? Deixe sua mensagem de paixão ao clube. O São Paulo está se preparando e a voz da torcida faz parte dessa construção.